amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9, no verso 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema 3 tendas. O apóstolo Pedro ele ficou maravilhado diante da glória do Senhor Jesus, porque naquele momento extraordinário, quando Jesus estava orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E quando Pedro, João e Tiago acordaram, viram a glória de Jesus e Moisés e Elias que estavam com ele. E então Pedro não queria sair daquele lugar magnífico e disse para Jesus: bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois assim afirma a palavra de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu um monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, melhor dizendo, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se despertaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E não sabendo o que dizia, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra e ficaram com medo. E saiu uma nuvem, melhor dizendo, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto, conforme Lucas 9, de 28 a 36. Então, amados irmãos e amigos, Jesus, pela sua bondade e misericórdia, ele trouxe a sua glória até a terra. E Pedro, João e Tiago puderam experimentar daquela glória maravilhosa. E Pedro ficou realmente maravilhado, porque ele não queria sair dali. Ele queria continuar ali e pediu para fazer aquelas 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele estava realmente, vamos dizer assim, como que sem saber o que dizia, porque ele estava maravilhado da grande glória de Deus. Então, amados irmãos, é para esse lugar que nós iremos. Se você realmente crê no Senhor Jesus, Jesus preparou para você um lugar de glória, aonde está Moisés, Elias e todos aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Que para tanto Deus nos abençoe. Quero orar com você um minuto. Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, tem misericórdia dos nossos amigos, ó Pai. Abra o entendimento de cada um deles para entender a Tua santa palavra, entender o Teu santo amor e crer em Jesus como Salvador e Senhor, para que tenha paz no coração, paz no espírito e a grande salvação.
É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, pastor da Segunda Igreja Batista de Montes Claros.